Meus amados irmãos, eu saúdo com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor. Os meus amados internautas, vamos transmitir a Escola Bíblica Dominical hoje através da internet. E peço aos amados irmãos, nesse momento, para nós orarmos, para nós darmos início à nossa Escola Bíblica Dominical. Última aula do trimestre, um trimestre muito abençoado, em que o nosso bispo Abner foi escritor dessa revista, um tema muito objetivo, muito bom, que vem falando sobre a família natural segundo os valores e princípios cristãos. Uma revista que nos ensinou bastante. Louvamos ao nosso Senhor pela vida do nosso bispo, escritor dessa revista, que tem sido uma bênção muito grande para as nossas famílias. E peço, amados irmãos, que nós vamos fazer uma oração para darmos início à nossa Escola Bíblica Dominical. Amém? Oremos ao nosso Deus. Pai querido, Deus de poder e bondade, te louvamos, Pai, e te agradecemos por esse momento grandioso em que estamos em Tua casa para aprender mais de Ti. E te peço uma bênção toda especial para os Teus filhos que estão em casa assistindo essa aula online. E te pedimos para a glória do Teu santo e eterno nome. Ser com o nosso Teu filho, nosso pastor Cláudio, que vai dar sequência nessa aula. Te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos louvar o nosso Senhor com o hino 252 da nossa harpa cristã. Amém, meus amados? Louvemos ao nosso Senhor. 252. Santo, Santo, és Tu, Senhor, em Teu louvor eu vou cantar, com esperança, ó Deus de amor, Tu me queres consolar. Eu te peço, ó meu Jesus, só Tu és meu Salvador, que me faças andar na luz. Santo és meu Redentor, ó meu Jesus, eu cantarei, entrando na felicião. Ó Santo, Santo, proclamarei na minha eterna mansão, com os anjos e serafins, santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins, a Jesus eu vou adorar. Santo, Santo, eu cantarei ao meu Jesus que me salvou, e só nele confiarei, pois minha alma resgatou. Dai-me o pão do céu pra comer, o maná celestial, para o Teu povo fortalecer, com o Teu poder vital. Ó meu Jesus, eu cantarei, entrando na felicião. Ó Santo, Santo, proclamarei na minha eterna mansão, com os anjos e serafins, santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins, a Jesus eu vou adorar. Em Jesus só hei de buscar a Sua força divina, que avante me vai levar para um reino eternal.
Ó, quão doce é o teu pão, que nos dá real vigor. No deserto, consolação, que nos enche de fervor. Ao meu Jesus eu cantarei, entrando na felicião. Ó Santo, Santo, proclamarei na minha eterna mansão, com os anjos e serafins, santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins, a Jesus a igreja vai adorar. Louvado seja o teu santo e eterno nome. Nesse momento vamos fazer a leitura concernente à nossa lição de hoje. Lição 13, 29 de março de 2020, cujo tema da lição nos fala: relacionamentos do cristão, Deus e família. Texto áureo está no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 37, que nos diz assim a palavra do nosso Senhor: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37. Nossa verdade aplicada nos fala assim: é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Então nós vemos aí esse texto áureo e a verdade aplicada, em que engloba toda essa lição maravilhosa, que é a última lição desse trimestre, não é? O texto de referência, para quem não tem a revista, está em Lucas, capítulo 2, versículos 51. Lucas 12, versículos 52 e 53, e Lucas 14, versículo 26, que nos diz assim a palavra do nosso Senhor: e desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava em seu coração todas as coisas, porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Maravilha, né? Que palavra maravilhosa. Que o nosso Senhor abençoe a cada família, a cada servo, a cada serva, para colocar o nosso Senhor sempre em primeiro lugar. Esse também é o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todas as suas forças e ao seu irmão como a ti mesmo. Nesse momento, passo a palavra para o nosso pastor Cláudio, nosso superintendente da escola dominical, que estará fazendo comentários sobre essa lição. A paz do Senhor para os irmãos. Estamos alegres por estarmos aqui nesta manhã, fazendo um comentário da nossa última lição do trimestre, para fazer uma aplicação aqui no contexto da igreja sobre esta lição. A nossa igreja está feliz por esta oportunidade. Queremos trazer aqui o nosso agradecimento ao pastor Zafar, ao Ricardo, ao Moisés,
ao Diego, que tem se empenhado para que a nossa igreja não fique sem a participação do culto e assim possa desfrutar desse benefício glorioso e maravilhoso. Já desde então, já peço aos irmãos que quando orar, não esqueça de orar por esses irmãos que estão empenhados para que isso possa acontecer. Sabemos que existem algumas dificuldades, tem que haver um empenho muito grande para que possa ser um trabalho que possa trazer a edificação e trazer o efeito para o qual nós esperamos que possa ser alcançado. Então, desde já quero agradecer e pedir oração dos irmãos pelo contexto da nossa igreja nesse trabalho. Nós estamos, irmão, encerrando o trimestre da nossa escola dominical. Esse trimestre nós falamos sobre a família, sobre o contexto da família, a responsabilidade particular do pai, da mãe, do filho, a responsabilidade da igreja, a responsabilidade particular de cada um de nós no contexto familiar. Espero em Deus que o Espírito Santo esteja aplicado ao nosso coração esta palavra e que nós possamos, cada um de nós, entender que a nossa família está sendo agraciada com as bênçãos espiritual do Senhor. Nesse comentário deste domingo, nós vamos falar sobre o relacionamento do cristão, Deus e a família. E eu até estava refletindo e pensando que essa aula de hoje, ela veio a calhar de um momento até muito propenso, porque nós estamos vivendo um período em que os relacionamentos, ele tem que ser olhado de uma forma mais resguardando cada um de nós. E no contexto aqui do relacionamento entre o cristão, Deus e a família, nós queremos, nesse estudo de hoje, fazermos uma aplicação para a nossa vida particular no contexto da nossa escola dominical. O nosso textuário, ele aplica ao nosso coração uma palavra que diz: aquele que ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e que ama o filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Esse textuário, muitas vezes, se nós olharmos de uma forma assim, só para o versículo em si, pode parecer para nós que há aqui uma controvérsia. Por quê? Porque todos nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que o primeiro mandamento que tem uma promessa é nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe. Existem várias passagens na Bíblia em que nós temos a compreensão da importância de nós honrarmos os nossos pais, honrarmos a nossa família. E quando Jesus está fazendo essa aplicação, Jesus ele está querendo lançar no coração daquelas pessoas que estavam ali naquele momento, ouvindo este seu ensinamento, a aplicação que nós precisamos priorizar, em primeiro lugar, a ação da nossa vida relacionada a Deus. E quando nós priorizamos a nossa vida relacionada a Deus, automaticamente tudo isso vai ser usado de uma forma mais prática para a nossa vida. E assim a nossa honra ao nosso pai, a nossa honra ao nosso irmão, a nossa honra às pessoas que estão ao nosso lado, ela vai ser uma honra. Por quê? Porque é assim que Deus designa a cada um de nós, porque a palavra de Deus nos ensina o seguinte, que nós devemos ter as pessoas que estão ao nosso lado primazia como fossem maior do que nós. Então, quando Jesus ele está falando aqui, aquele que ama o pai, a mãe, ou a mais do que a mim não é digno de mim, ele não está falando desse amor que nós compreendemos do nosso coração para com a nossa família. Não, ele está dizendo o seguinte, que primeiro nós priorizamos a ação de Deus sobre a nossa vida e depois as demais coisas nos são acrescentadas de acordo com a palavra do Senhor. Se nós fizermos o que Deus nos ensina, automaticamente as bênçãos de Deus vão suprir a nossa vida.
Deus, ele tem primazia em nossa vida, por quê? Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos e realizamos, nós precisamos da ação de Deus em nossa vida. Então, para o cuidado com a nossa família, para o cuidado com a nossa casa, para o cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor, para nós darmos amor a esta pessoa, para sermos de uma forma mais abrangente, sabermos ser respeitador, sermos amoroso, isso depende da graça de Deus sobre a nossa vida. É por isso que o salmista, quando ele expressa na sua palavra, dizendo assim: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, a aplicação é essa, que se nós fizermos somente a nossa parte, mas se Deus não fizer a dele, nós não seremos bem-sucedidos. Por quê? Porque tudo que nós fazemos depende da bondade e da graça do Senhor. E quando nós botamos a nossa vida na prática da palavra do Senhor, ou seja, quando nós visamos a palavra de Deus e colocamos a nossa vida firmada nisso, o que acontece? Automaticamente as coisas ao nosso redor, elas fluirão de uma forma mais abrasiva ao nosso coração, e por isso nós seremos bem-sucedidos. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui nesse versículo para nós é o seguinte: se você priorizar a mim, priorizar a palavra, priorizar a oração, priorizar a sua vida cotidiana, a sua vida relacionada a Deus, as bênçãos de Deus vão estar conosco. É como a palavra de Deus nos diz, que não vai ser nós que vamos ir atrás da bênção do Senhor, ou seja, a bênção do Senhor nos acompanhará. Por quê? Porque nós estamos colocando a nossa vida firmado naquilo que a Bíblia ensina para nós. A verdade aplicada, ela dá para nós o ensinamento da seguinte forma: é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir a diferença entre relacionamento, priorizando o relacionamento com Deus. Quando nós buscamos primeiro o reino do céu e a sua justiça, o que acontece? As demais coisas nos são acrescentadas. Então, o que o pastor quer dizer para nós aqui, nesse texto áureo, e na verdade aplicado, é o seguinte: nós temos a bússola que vai nos guiar para que nós possamos ser agraciado com as bênçãos do Senhor, e esta bússola que é a palavra do Senhor. E quando nós nos focarmos na palavra do Senhor e focarmos naquilo que a palavra de Deus diz para nós, nós vamos ter aí o que? As bênçãos de Deus sobre a nossa vida. O que diz a nossa introdução? Você que está em casa aí, é importante que você acompanhe e leia comigo, para que nós possamos todos fazermos um comentário no contexto que nós estamos aqui, que é o contexto da lição. Diz assim a introdução: encerrando esse trimestre, a presente lição propõe uma importante reflexão sobre a necessidade do discípulo de Cristo discernir sobre os dois levantes: relacionamento com Deus e com a família. Então, aqui nós temos a seguinte aplicação. Qual é o foco da nossa lição? O que a lição ela quer passar para nós? É nós podermos discernir o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com a nossa família. Se nós conseguirmos entender e colocarmos isso numa balança, e colocarmos numa balança, o que vai acontecer? Essa balança vai estar aprumada. Por quê? Porque nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia nos ensina e praticando o que a Bíblia mostra para nós. Aqui o pastor colocou diferentes níveis de relacionamento. O nosso primeiro tópico, ele está dividido em, primeiro, Jesus e a sua família terrena. Segundo, relacionamento de Jesus com Maria e José. E o terceiro, relacionamento de Jesus com seus discípulos. Então, partindo da preocupação do nosso pastor, que trouxe essa lição para nós. Qual é a preocupação dele? É conseguir nós fazermos diferentes níveis de relacionamento, ou seja, cada um relacionamento, ele tem um nível diferente. E quando nós conseguimos entender isso, o que acontece? Nós não vamos passar daquilo que a Bíblia
ela requer de cada um de nós. Quando nós olhamos aqui como Jesus e a sua família terrena, o pastor coloca assim: de acordo com o plano divino de salvação, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Aqui o pastor ele deixa bem claro que Jesus, ele nasceu de uma forma humana, como todas as pessoas devem nascer. Ou seja, a palavra de Deus nos fala, nos mostra, nos ensina que isso foi decretado desde o Jardim de Éden. Deus já tinha traçado um plano do nascimento do seu filho de acordo com o contexto familiar. Não era Jesus, não ia aparecer, não. Jesus ia nascer de uma mulher. Depois, com o passar do tempo, os profetas profetizaram que essa mulher seria uma virgem conceberia e daria um filho, e esse seria o Salvador da humanidade. Então nós vemos aqui que Jesus entre nós, João, no capítulo 4, verso 14, nos fala sobre isso, que o acontecimento no contexto familiar, ele inclui uma mulher, que é Maria. Então nós podemos observar o seguinte, que também traz o contexto do homem que é José, mostrando para nós que Jesus, ele tinha uma família, e essa sua família deveria ter o quê? Deveria ter um relacionamento amigável para que as outras pessoas pudessem contemplar naquela família uma ação da graça e da bondade de Deus. Nós podemos refletir da seguinte forma, que quando uma família está bem ajustada, o que acontece? Ela traz benefício para o contexto das pessoas que estão ao seu lado. E nós podemos observar da seguinte forma, que quando Jesus, ele tinha aí o seu relacionamento familiar terreno, nos mostra o quê? Nos mostra que ele traz para nós uma compreensão seguinte, que nós podemos desfrutar das bênçãos da nossa família nesta terra de uma forma contundente, tendo a bênção de Deus sobre nós. Esta passagem traz para nós o seguinte, aqui nos últimos versículos, depois de Mateus e Lucas, está escrito assim, bem como no irmão que nasceram de Maria e José, portanto, Jesus experimentou também a sua passagem na terra na forma de homem, relacionamento familiar. Assim, Jesus é o nosso maior exemplo nesse nível de relacionamento. Então, nós podemos observar o seguinte, Jesus, no seu relacionamento familiar, ele fazia o quê? Ele se colocava debaixo de quê? Debaixo do contexto de uma vida familiar. Nós podemos observar que ele tinha uma mãe, ele tinha um pai, ele tinha os seus irmãos, ele tinha a sua casa. Tudo isso nos mostra que Jesus, no relacionamento seu familiar com a sua família, não era diferente dos relacionamentos que nós temos na nossa família. Por quê? Porque nós podemos observar que a família, quando ela está coesa, quando ela está junta, o que acontece? Nós podemos vencer com facilidade aquilo que a palavra de Deus diz para nós. Todos nós temos compreensão que Jesus, ele era Deus. E ele tinha esse aspecto na sua formação, através da sua palavra. Ele fala, ele tinha compreensão, mas no contexto familiar, ele vivia uma vida natural, como todos nós devemos viver dentro da nossa casa. Viver um momento de quê? De relacionamento, um momento de quê? De estarmos aí conversando, comunicando, para quê? Para que a bênção de Deus traz para nós o quê? Isso que faz da nossa casa ser uma casa abençoada. O outro relacionamento fala, 2, relacionamento de Jesus com Maria e José. E o pastor colocou assim, é preciso enfatizar o cuidado e a dedicação de Maria e José com Jesus, circuncisão,
a apresentação do Senhor no templo, ida ao Egito, o retorno de formação e uma profissão, instrução religiosa, entre outros. O que nós podemos observar aqui é que Maria e José, eles não fugiram da sua responsabilidade. Todos dois tinham compreensão que aquele menino não era uma criança normal. Eles tinham a compreensão que aquele era aquele que veio justamente para quê? Para salvar o seu povo do pecado. Mas isso levou o pai e a mãe de Jesus a traçar o plano de acordo com o que a mãe e um pai precisa para com o filho. Ou seja, nos mostra que eles tiveram uma dedicação muito grande no contexto religioso, eles tiveram um cuidado muito grande no contexto quando o anjo falou para eles que era para eles ir para o Egito, quando eles iam à festa em Jerusalém, eles traçaram um plano para que Jesus pudesse ser criado como uma criança normal e comum, mas sabendo que eles estavam cuidando daquele que era o Salvador do mundo. Seria não o Salvador somente do mundo, mas seria o Salvador também de Maria, seria o Salvador também de José, seria também o Salvador dos filhos, da vizinhança. Então, quando Maria e José tinham essa compreensão e olhavam para Jesus e viam em Jesus uma necessidade como criança de ser tratado desse aspecto, eles não deixaram de lado. Eles poderiam pensar no seu coração, como ele é um filho de Deus, nós não precisamos ter os trâmites normal de uma criança, mas não, nós podemos compreender que Jesus, ele teve todo o tratamento que toda criança normal tem, para que pudesse assim mostrar para nós que nós não podemos fugir das nossas responsabilidades naquilo que a palavra de Deus traz para nós como compreensão. Aqui embaixo fala assim, outro destaque é a sujeição de Jesus a seus pais. Nós podemos observar que Jesus, apesar de ter toda a compreensão daquilo para qual ele foi enviado, mas ele era sujeito ao seu pai e à sua mãe. Por quê? Jesus, como um bom judeu, ele tinha a compreensão dos mandamentos, daquilo que a palavra de Deus colocava também sobre ele, e é por isso que ele, quando respeitava o seu pai, quando ele respeitava a sua mãe, quando ele tinha essa sujeição, ele estava se sujeitando à palavra do Senhor, se sujeitando o quê? Aos ensino antigo, que eram os mandamentos, que era o Torá, que era a lei de Deus. E assim o que acontece? Olhando para ele, nós podemos entender o seguinte: se Jesus, que era aquele que está acima de todos, se sujeitou ao seu pai e à sua mãe, também nós devemos colocar essa sujeição. E assim o que acontece? Seremos alcançados pela bênção do Senhor. Lá nas últimas entrelinhas, depois de João 19, 25 e 27, diz assim: é evidente que após o início do seu ministério, a prioridade de Jesus passou a ser o cumprimento do plano divino da salvação, e que nem sempre foi compreendido por toda a sua família. Aqui nós podemos observar a seguinte tese para a nossa compreensão: tudo na vida de Jesus, ele teve um tempo, e esse tempo era determinado de acordo com Deus. Deus determinava os tempos de Jesus, de acordo com a sua palavra. Quando Deus falou que ele nasceria de uma virgem, se cumpriu esse nascimento. Cresceria como todos cresceram, cumpriu-se isso na vida do Senhor. Mas quando chegou o momento de ser exercido na sua vida o ministério para qual ele foi enviado, também se cumpriu esse tempo. Então, o que acontece também na nossa vida, nós devemos também ter essa compreensão. Para quê? Para que nós não venhamos pular as etapas que Deus estabelece em nossa vida. Porque existe momento que nós devemos compreender
o plano divino do Senhor. Então Jesus, com essa compreensão, quando era o momento da sua família, ele compreendeu. Quando veio o momento de ele agora manifestar a glória da salvação, também houve esse relacionamento do Senhor. O terceiro nos diz, relacionamento de Jesus com seus discípulos. Nesse relacionamento de Jesus com os seus discípulos, nós podemos observar a seguinte compreensão da nossa palavra. João, depois de João 7,5 diz assim: porém, quando pessoas ouviam a palavra de Jesus e obedeciam e criam nele como Messias prometido, sendo assim seu discípulo era considerado por ele como a sua família. Então nós podemos observar o seguinte: quando Jesus sai do relacionamento da sua família, no contexto de Maria e José, dos seus irmãos, da sua casa, da aldeia onde ele morava, para iniciar o seu ministério, mesmo ele estando com os seus discípulos, eles eram considerados a sua família. O versículo diz o seguinte, que aquele que ouve as suas palavras era considerado como seu pai, sua mãe, seus irmãos. Por quê? Porque há um relacionamento do Senhor conosco no contexto dos discípulos. E a palavra de Deus nos diz que o relacionamento de Jesus com os seus discípulos, ele era o quê? Crescente. Cada dia que passava, Jesus ia se revelando para eles de uma forma diferente. E esse relacionamento ia crescendo ao momento que Jesus entendia que eles pudessem compreender algum fato novo da compreensão. Todos nós, quando lemos lá em João, quando Jesus se manifesta a Natanael, e que Natanael fica muito contente em saber que Jesus o estava contemplando quando ele estava debaixo da figueira, Jesus fala para Natanael: Natanael, se você ficou alegre só porque eu te falei isso, coisas maiores você verá. Então o relacionamento de Jesus com os seus discípulos é um relacionamento que crescente. Automaticamente, irmão, nós entendemos o seguinte, que quando nós conhecemos uma pessoa, quanto mais nós vamos conhecendo, mais nós vamos nos relacionando com essa pessoa. E o nosso relacionamento é um relacionamento crescente. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que Deus nos chamou para que nós possamos viver uma vida de relacionamento, tanto familiar, tanto na nossa vida conjugal, como na nossa vida como um todo, e assim a nossa vida será uma vida abençoada. O segundo tópico, o cristão e a sua família. Diz assim o comentário: é importante que o relacionamento do cristão com a família seja considerado levando em conta a realidade que vivenciamos, nem sempre tão harmonioso como o plano original e o que o deseja, as orientação contida na palavra de Deus. Aqui o pastor fala sobre a importância da coerência. Então nós podemos ver o seguinte: o termo coerência indica coesão, harmonia. O cristão é chamado a viver uma vida coerente, conduta, harmonia com os princípios bíblicos, nos quais cremos e anunciamos. O que o pastor quer dizer para nós aqui é a seguinte compreensão: se eu ensino, se eu falo, se eu leio, se eu venho aqui passar para os irmãos, mas a minha vida não está condizendo com aquilo que nós falamos, ou seja, o princípio bíblico está sendo deixado de lado. Nós não podemos de maneira alguma, em forma alguma, o cristão, ele pode perder aquilo que nós podemos dizer que é a coerência. Por quê? Porque quando nós temos a coerência naquilo que nós falamos, o que acontece? A palavra de Deus é aplicada em nosso coração e nós passamos a fazer aquilo que a Bíblia nos ensina. Aí coloca aqui, exercer piedade para com os da própria família. O que a Bíblia está dizendo para nós?
A Bíblia nos ensina que primeiro nós devemos cuidar de quem? Cuidarmos dos de casa. É como aqui a nossa igreja, nessa transmissão desse culto. Qual é a preocupação da nossa igreja? É com a preocupação com os irmãos daqui de Jardim Meriti. É cuidar de cada um de nós. A nossa preocupação, a preocupação do pastor Zafar, é o quê? É os membros da nossa igreja. Isso não quer dizer que nós não estamos preocupados com os membros das outras igrejas. Estão sim, mas ele está investindo, separou um tempo para quê? Para a nossa igreja. E é isso que a Bíblia nos ensina. Nós não podemos, de forma alguma, exercer piedade fora e não exercer piedade na nossa casa. Ou seja, nós devemos ser coerentes. A importância da coerência é quando nós, cuidamos dos nossos e também podemos cuidar dos outros. O verso que o pastor usou aqui, no livro de reflexão aqui em Timóteo, eu não vou ler o Timóteo 3, 5 e Timóteo 4, e Timóteo 5 do 4, 8. Ele está falando do cuidado das viúvas da casa do Senhor. Então, o que acontece? O que o apóstolo Paulo estava ensinando? O apóstolo Paulo estava ensinando o seguinte: se você tem a sua família, você precisa cuidar da sua família. Você precisa cuidar da sua casa. Você precisa cuidar daqueles que estão ao seu redor. Você não pode, de maneira nenhuma, esquecer da sua casa e cuidar dos de fora. Você precisa primeiro cuidar da sua casa, para depois cuidar dos de fora. Irmão Cláudio, então o irmão está me dizendo que há uma separação? Não, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: se eu cuidar da minha casa, eu posso cuidar dos de fora. Eu só não posso deixar de cuidar dos meus para cuidar dos de fora. Muitas vezes nós achamos que a igreja ela tem responsabilidade pessoal sobre as pessoas da igreja. Claro que temos. O pastor, ele tem a responsabilidade sobre cada família desta igreja, mas a responsabilidade particular da minha casa cai sobre mim. Do que eu posso fazer, do que eu posso cuidar, do que eu posso transmitir, do que eu posso trazer um parecer, cai sobre mim. Agora, quando eu não puder mais fazer, aí sim que eu vou recorrer ao pastor para que ele possa me orientar e me ensinar neste caminho, porque senão o que acontece? Eu não vou exercer a minha responsabilidade, não vou ser coerente e vou passar a minha responsabilidade para os outros. É o que o apóstolo Paulo está ensinando. Se alguém tem uma viúva na sua casa, esse alguém deve cuidar desta viúva. Se alguém tem um enfermo em sua casa, este alguém deve cuidar desse enfermo. Se alguém tem na sua casa alguma dificuldade, deve ter esse conhecimento de fazer para quê? Para que nós possamos ser coerentes. Por quê? Se alguém não cuida bem da sua casa, como é que pode cuidar da casa de Deus? Não tem como. Se eu não cuido bem da minha casa, como eu posso cuidar da casa de Deus? Imagine os irmãos, se eu chegar aqui diante da igreja, estiver falando, estiver sentado ali a minha família, estiver sentado ali os meus filhos, a minha esposa, a minha mãe, os meus irmãos, e eu estou aqui falando, e eles olhando para mim falando. Ele fala, mas ele não é coerente no que ele fala. Não possamos ser assim. Nós devemos exercer aquilo que a Bíblia ensina para nós. Nós devemos ser coerentes para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida e para que as pessoas possam ver que há uma coerência naquilo que nós falamos, para que nós não venhamos proceder errado. Tópico do 2.2. Quando a família não se converte, há uma preocupação muito grande no coração daquele que é salvo, quando a sua família ainda não é convertida por completo, ou um pai, ou uma mãe, ou um irmão, e aí essa pessoa às vezes ele fica muito conturbado no seu coração com esse aspecto. Mas o que o pastor colocou aqui nesse princípio para nós? Nós devemos fazer o que? Ele fala aqui, nem sempre a realidade consiste em todos os membros de uma família servir ao Senhor.
O cristão também é chamado a perseverar na fé em Cristo e no testemunho perante a sua família, por intermédio da sua conduta dentro do seu lar. Se nós, na nossa casa, temos alguém que não é salvo, tem alguém que não é crente, é muito importante o nosso testemunho para esta pessoa. É muito importante o nosso testemunho. Por quê? Porque através do nosso testemunho, a pessoa vai ver que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. É claro e evidente que se tiver alguém que não é crente, ele não tem a compreensão das coisas espirituais. Então eu não posso querer dele que ele seja espiritual, porque ele ainda não foi alcançado pela bênção do Senhor, ele não foi alcançado pela graça do Senhor, ele ainda não foi alcançado pela obra da salvação, então ele não compreende as coisas espirituais. Mas como é que ele vai ter compreensão das coisas espirituais? Olhando para o meu e para o seu testemunho, olhando para mim e para a sua vida, olhando para a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, a nossa forma de proceder, a nossa forma de andar. Aí o que acontece? Ele pode não ser espiritual, mas ele vai ver que em nossa vida há uma coisa de diferente, e ele vai conseguir entender e compreender que quando nós agimos assim, o nome do Senhor é glorificado. Quem de nós nem mesmo já nos escutou aquele testemunho que nós falamos que é as 3 etapas da nossa vida de salvação? Quando nós aceitamos a Jesus, muitas pessoas duvidam, principalmente quando a pessoa leva uma vida devassa, andando pelo curso deste mundo, uma pessoa que não tem uma vida balizada no que é normal, o que é correto, e quando essa pessoa se converte, todas as pessoas falam assim: ah, isso aí é fogo de palha, isso vai passar, é uma necessidade, desemprego, alguma coisa que aconteceu na sua casa, por isso foi para a igreja, buscar um refúgio. Mas o que acontece? Mas se a pessoa conseguir permanecer, aí as pessoas vão falar: é, fulano mudou. Por quê? Porque foi a salvação trabalhando em sua vida e trazendo uma mudança no seu coração, mudança no seu caráter, mudança na forma de falar, mudança na forma de agir, mudança na forma de tomar as suas decisões. É uma pessoa centrada, é uma pessoa equilibrada. Por quê? Porque o Espírito Santo começou a trabalhar no seu coração. E quando o Espírito começa a trabalhar no coração, o que Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. E Nicodemos falou: Senhor, como eu posso nascer de novo? E Jesus falou: você vai nascer da água e do Espírito. Jesus comentou algumas coisas com Nicodemos espiritual, e Nicodemos não entendeu. Por quê? Porque ele não conseguia entender as coisas de Deus. Quando nós passamos por esse primeiro estágio da nossa salvação, vem o segundo. As pessoas começam a ver que há uma mudança em nossa vida, e essa mudança, ela glorifica o nome do Senhor, essa mudança exalta a obra da salvação, essa mudança traz garantia de bênção para a nossa vida. E aí vem um terceiro estágio, que é: as pessoas já começam a nos dar crédito. Irmão, a pior coisa na vida de um cristão é quando as pessoas não lhe dão crédito àquilo que ele fala. Nós precisamos, em toda a nossa vida, o que o pastor colocou aqui, quando nós temos algum na nossa família que não é crente, um parente nosso, um companheiro, alguém que às vezes ele tem o hábito de frequentar a nossa casa, é muito importante o nosso testemunho. Isso vale de uma forma muito coerente na nossa vida, porque isso vai fazer o que? As pessoas compreender que nós somos uma pessoa salva e que o amor de Deus alcançou o nosso coração. E aqui nós temos agora casamento, uma instituição divina para a vida na terra, que é o nosso tópico 2.3. O próprio Senhor Jesus afirmou que na futura vida ressurreta, ou no mundo vindouro, não haverá casamento,
O casamento deve ser também um instrumento que contribui na vida da santificação dos discípulos que estão neste mundo. Então, o casamento, nós podemos observar o seguinte: o casamento é uma instituição divina que traz para nós benefícios, tanto na nossa vida cotidiana, como na nossa vida espiritual. Quando nós nos casamos, a nossa visão é o quê? É termos uma família centrada nas bênçãos do Senhor. E essa centrada na bênção do Senhor vai trazer o quê? Vai trazer benefício para a nossa vida aqui. Aqui nós seremos felizes, ou seja, o pai será feliz, o filho será feliz, a mãe será feliz, o lar será um lar feliz, haverá felicidade no contexto. Nesta terra, o que Deus quer de nós é que nós desfrutamos dos benefícios gloriosos do Senhor já nesta terra. Quando Deus formou o jardim do Éden e colocou lá Adão e Eva, a vontade de Deus é que aquilo ali fosse um paraíso eterno para eles. E este paraíso eterno, ele foi quebrado no contexto do pecado. Mas o que Deus traçou? Deus traçou um plano de poder separar a família para que as bênçãos de Deus supram sobre a família. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, esta promessa de nós sermos abençoados é no contexto tanto familiar, no contexto do nosso relacionamento, tanto no contexto espiritual. Como é bom quando uma família era uma família bem ajustada, não é mesmo? Como é bom quando o marido consegue compreender a sua esposa, quando a sua esposa compreende o seu esposo, quando os filhos estão sob sujeição, quando a casa há uma harmonia, aonde todos puxam para o mesmo lado, aonde as pessoas não há uma dissensão. Todos nós sabemos, irmão, que onde o Espírito de Deus está, aí está o quê? Aí está a paz, aí está a bênção. É por isso que nós devemos focar os nossos olhos em Deus. Focar os nossos olhos em Deus para quê? Para Deus ser a primazia em nossa casa, para nós desfrutarmos daquilo que Deus tem preparado para nós. O que a palavra de Deus nos diz? Qual é o pensamento que Deus tem a respeito de nós? Pensamento de paz, pensamento de coisas boas. E esse pensamento é para quê? Já é para esta vida. Nós não precisamos ir para a eternidade para sermos felizes, não. Nós não precisamos almejar somente o sol, o céu, para gozarmos da alegria, não. Nós podemos ter alegria aqui, nós podemos ser felizes aqui, enquanto a trombeta não soar, para que nossos olhos sejam enxutas todas as lágrimas, nós podemos viver uma vida feliz aqui, não é mesmo? Provérbios diz, concernente ao casamento, que aquele que achou uma mulher, achou uma coisa boa. Oh, que coisa gloriosa e maravilhosa, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e que nós vemos lá, né, quando Sara, ela compreende a ação de Abraão sobre a sua vida. Quem de nós não fica muito feliz quando nós vemos aquela passagem de Isaac brincando com a sua esposa, né? Apesar de ter trazido ali uma palavra contrária que não era aquilo que estava acontecendo, mas quando eles viam aquele relacionamento entre eles dois, viram que eles não eram irmãos, mas que estava além daquilo que eles eram. Então o que acontece? Nós podemos desfrutar de quê? É o que o pastor falou aqui, não é mesmo? Ainda nesta vida, nós podemos desfrutar das bênçãos do casamento. Ele não vai passar para a eternidade com o contexto de homem e mulher, mas nós vamos desfrutar do contexto de quê? De que a nossa família tem as bênçãos de Deus expressivas sobre a nossa vida. A diferença das pessoas que estão lá hoje no mundo, sem paz, sem Deus, sem salvação, vivendo um momento tão conturbado, tão difícil, um momento em que as pessoas estão com receio de muita coisa. A igreja do Senhor, ela coloca a sua cabeça num travesseiro e tem uma tranquilidade de dizer o seguinte: eu e a minha casa servimos ao Senhor. E o que é melhor? Temos uma promessa de um dia entrar do céu pelas portas.
e gozar dos benefícios gloriosos do Senhor. Podemos ter uma vida feliz aqui e vamos ter uma felicidade maior quando entrarmos no céu pelas portas. E, irmão, quisera Deus, eu tenho certeza que Deus quer isso para minha casa, para a sua casa e para a sua família, que todos nós possamos entrar lá, pai, mãe, filho, irmão, avó, avô, todos nós, e gozarmos dos benefícios gloriosos da bênção da família. É isso que Deus tem para nós. E se nós permanecermos nesse contexto, se nós permanecermos fiéis nesta palavra, o que acontece? Nós vamos gozar disso para a glória do Senhor. Que coisa gloriosa e maravilhosa você olhar para o seu filho e você pensar, vai estar no céu comigo. Você olhar para a sua esposa e pensar, vai estar no céu comigo. Você olhar para a sua igreja, para os seus irmãos e vai dizer, vai estar no céu comigo. Por quê? Porque a promessa que Deus fez para nós não é só neste mundo. Que coisa gloriosa e maravilhosa. Por quê? Deus falou, se você esperar de mim somente nesta vida, você vai sofrer. Por quê? Porque aqui nós temos sofrimento. Mas se nós focarmos os nossos olhos na palavra do Senhor e dizer, não, eu já desfruto dos benefícios do Senhor aqui, mas em breve vou desfrutar das bênçãos gloriosas e maravilhosas do Senhor. E aí você em sua casa pode dizer com tranquilidade, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, para que eu possa desfrutar dos relacionamentos das bênçãos do Senhor. E o nosso terceiro tópico, nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus. Aí está assim, é importante estabelecermos prioridade no nosso relacionamento, tendo como referência a palavra de Deus e a direção e a capacitação do Espírito para vivenciarmos diferentes circunstâncias na nossa vida. Então, quando nós temos a compreensão e entendemos a ação da glória de Deus sobre a nossa vida, e nós focamos em Deus, o que acontece? As bênçãos de Deus vêm para nós. Nós vemos Abraão. Quando Deus falou assim, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei e eu farei de você uma grande nação. O que acontece? Quando Abraão, ele tomou isso como uma ação de Deus na sua vida e começou a andar nos passos do Senhor, o que acontece? Todas as pessoas ao seu lado foram abençoadas. Seu sobrinho Ló foi abençoado. As pessoas tiveram o rebanho enriquecido. Deus, ele abriu portas para Abraão, estabeleceu um perímetro de terra para ele, estabelecendo bênção para a vida dele. Por quê? Porque ele focou em Deus, ele colocou o seu coração em Deus. Quando nós colocamos o nosso coração em Deus, o que acontece? As bênçãos de Deus fluem sobre a nossa vida. E aí o que acontece? As pessoas que estão ao nosso lado também são abençoadas. E aqui o que o pastor quis trazer para nós é isso. Quando nós priorizamos Deus, não quer dizer que nós não estamos priorizando as pessoas do nosso lado, pelo contrário. Quando você prioriza Deus, você está fazendo com que as bênçãos de Deus vai suprir a sua vida e vai ser derramada também sobre os seus. Ou será que Deus esquece daquele que ouve a sua palavra e guarda? Claro que não. Deus não se esquece daquele que ouve a sua palavra e guarda. Se você priorizar Deus, Deus vai ser abençoado. Aí alguém pergunta para mim, irmão Cláudio, como eu posso priorizar a Deus se eu tenho o meu trabalho? Você vai trabalhar, você vai se dedicar, você vai ser aplicado, você vai ser uma pessoa exemplar, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. As pessoas que estão ao seu lado vão ver que você é uma pessoa diferente. Por quê? Porque você está priorizando Deus. Irmão Cláudio, como é que eu vou priorizar Deus na minha família?
É assim, quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você estabelece perímetros no concernente às coisas de Deus, o que acontece? A sua família é abençoada, a sua casa é abençoada. Por quê? Porque você está colocando Deus em primeiro lugar. E quando você bota Deus em primeiro lugar, o que é? As bênçãos de Deus vêm sobre a sua vida. A palavra de Deus nos fala que o que levou o povo de Israel a fracassar na sua caminhada é que eles não conseguiam fazer uma separação entre servir a Deus e muitas vezes servir a si próprio. E Deus falou que eles, que o boi conhece o seu dono, o cavalo conhece a sua manjedoura, mas o povo não conhecia ao Senhor. Quando nós não conhecemos a Deus, nós estamos desprovidos das bênçãos do Senhor. Mas eu alegro o meu coração. Por quê? Porque nós temos priorizado Deus em nossa vida, nas nossas orações, na forma que nós cultuamos o Senhor, quando nós lembramos da glória do Senhor, quando nós lembramos da salvação que há em Cristo Jesus, quando nós entramos nessa igreja para orarmos, quando nós estamos na nossa casa e nós priorizamos o nosso culto, tudo isso mostra que Deus está em primeiro lugar em nossa vida. Deus está em primeiro lugar em nossa vida. Por quê? Porque nós entendemos que há uma prioridade naquilo que Deus fala. O amor a Deus. Só nós estarmos na igreja mostra o nosso amor a Deus, Porque quando nós amamos, nós obedecemos. Jesus falou, Deus falou para mim, para a igreja, para todos nós estamos aqui, eis aí o meu filho amado. A ele ouvi, nós estamos aqui ouvindo a voz do Senhor. Deus falou para nós, esse aí é aquele que vai tirar o pecado do mundo, nós aceitamos esta palavra. Isso mostra o quê? Isso mostra que nós estamos o quê? Nós temos amor a Deus, por quê? Obedecemos a sua palavra, obedecemos os seus desígnios, e assim o que acontece? Nós alcançamos as bênçãos de Deus que vêm sobre a nossa vida. O pastor colocou aqui, é imprescindível ter sempre em mente a resposta de Jesus. Ouve, o Deus é o único Senhor, amará, pois, ao Senhor teu Deus, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falando, só me perguntaram qual é o maior mandamento. O primeiro, Jesus falou, o primeiro mandamento, amarás o Senhor, o seu Deus, acima de todas as coisas. Por que nós amamos a Deus, irmão? Não é só porque Ele nos dá tudo, não. É porque o Espírito Santo fala ao nosso coração que Ele é o nosso Pai. E qual é o filho que não ama o pai bondoso? Tem como? Tem como um filho não gostar do seu pai, que é uma pessoa boa? E se nós temos um pai que fala para nós, se vocês pedir ao pai, às vezes, terreno, ele pode, às vezes, endurecer o coração, mas o nosso pai não. E se ele nos deu o Espírito Santo, nós podemos alegrar o nosso coração. Por isso, nós podemos desfrutar desse amor tão glorioso do Senhor. Discípulos de Cristo, dissensões e aborrecimento, Parece contraditório, após lermos e estudarmos sobre a relevância da família, depararmos com dois textos do Evangelho de Lucas, onde encontramos duas expressões fortes, dissensões e aborrecer. Dentro de um contexto familiar, conectado com o relacionado ao relacionamento da família com o Senhor Jesus, são termos que indicam desunião, de opinião e conduta. Amar menos, como indica em Mateus, ou seja, nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade a Cristo, porém o Senhor exige dedicação completa a Ele, promete contínuo sustento, cuidado e proteção. Quando a palavra nos diz aqui, essa aplicação, que nós podemos ter aí uma dificuldade em conseguirmos andar com aquela pessoa que não tem a mesma compreensão nossa, é fácil nós entendermos isso. Claro que é fácil. O que a palavra de Deus nos diz? Andarão dois juntos, se não estiver de acordo? Claro que não. Não conseguem andar dois juntos se não estiver de acordo.
não é mesmo? Um vai para a esquerda, outro vai para a direita. O que a Bíblia quer nos ensinar é o seguinte, que nós temos o Espírito de Deus, e por isso estamos andando para o céu. A palavra de Deus nos diz que largue a porta e passou o caminho que conduz à perdição. E muitos que são os que entram por ele, mas apertada é a porta e o caminho que conduz à vida eterna. E poucos são os que encontram. Então, nesse contexto, nós vemos o quê? Duas portas. Nós vemos dois caminhos. Duas multidão caminhando. Só que elas caminham em sentido oposto. Não é mesmo? Uma caminha pela porta estreita, outra caminha pela porta larga. É o contexto aqui. Quando a nossa família, vou dar um exemplo aqui, vamos supor que nós estejamos conversando com um parente nosso que ele não seja crente, e ele nos leva, quer nos levar a nós sermos, desobedecermos os contextos normais que a palavra de Deus diz para nós. Aí o que acontece? Aí é uma discordância. E essa discordância, ela não é uma discordância que vai nos levarmos ao quê? A uma briga, não. Ela vai só mostrar para essa pessoa que nós temos uma forma de pensar diferenciada. O que no mundo as pessoas dizem que é a pessoa ser esperto, o cristão entende que é uma coisa que nós não devemos fazer. Não é mesmo? A nossa vida é o quê? Ela é expressa naquilo que a Bíblia de Deus nos ensina. Então, quando há aí o contraditório, sobre nós não conseguirmos aí muito entender esse aspecto aí forte da expressão, da dissensão e aborrecer, é justamente isso. Nem sempre um amigo nosso que não é crente, uma pessoa da nossa família que não é crente, ela vai falando alguma coisa que vai trazer para nós o quê? Uma compreensão, e nós dizemos realmente assim. O que diz o Salmo primeiro? O Salmo primeiro é uma expressão muito abrangente disso aí, que mostra para nós o quê? A nossa responsabilidade no contexto daquilo que a palavra de Deus ensina para nós. O salmista diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Isso aqui é o quê? É um conselho, mas não é um bom conselho. Aí é o quê? Há uma dissensão, não é mesmo? Nem se detém no caminho dos pecadores, não é mesmo? É o quê? É nós sabermos entender que a Bíblia ela tem para nós um ensinamento glorioso e maravilhoso. Não há dissensão, não há o aborrecer no contexto de nós sermos inimigos de alguém, não. Tão somente a nós olharmos para a nossa vida, entendermos aquilo que é para nós. Os irmãos se lembram de Jesus quando ele falou que ia morrer na cruz? Pedro falou, não, Senhor, de maneira nenhuma, o Senhor não pode fazer isso, não é mesmo? Há o quê? Nós podemos dizer aí que há o quê? Uma discordância. Jesus e seus discípulos, mas o que acontece? A primazia ali era a obra do Senhor. Então, quando nós temos aí a primazia nas coisas de Cristo, muitas vezes vai haver o quê? Essa dissensão, o aborrecer, mas não quer dizer que haverá o quê? Uma inimizade, mas é justamente um contexto de compreensão do que é fazer a vontade de Deus e não. E para encerrarmos, verso 3 diz, expresso na referência adotada. Jesus é a referência na vida do cristão. Se nós formos olhar aqui o relacionamento, nós podemos ver que Jesus, ele deixa para nós o quê? Um relacionamento muito grande. Uma vez eu vi um pastor fazendo um comentário, ele falou que ele estava observando a garça num lugar, e ele falou que aquele lugar é tipo um mangue. E ele observou que a garça, apesar de estar ali naquele lugar parecendo um mangue, mas as suas penas eram branquinhas, muito branquinha. Aí ele pensou no seu coração, assim é o cristão. Estamos num mundo conturbado, muitas coisas, muita dificuldade, mas o que acontece? Estamos o quê? Guardado pela mão do Senhor. E a nossa vida, ela é o quê? Ela é basilada em Jesus. Jesus, ele comia com os pecadores, né?
assistia às prostitutas, se envolvia com as pessoas da sua comunidade. Jesus, ele ia à sinagoga, ele ia ao templo, ele estava sempre cercado de muita gente. Nós podemos observar que Jesus, em toda a sua vida, ele foi uma pessoa de relacionamento. Em momento algum, deixou de se relacionar com alguém. Se relacionou com a mulher samaritana, não é mesmo? Conversando com ela, tratando com ela dos assuntos que precisava ser tratado, se relacionou com seus discípulos, se relacionou com a sua família, se relacionou com a cidade de Jerusalém. Quem de nós não se alegra quando Jesus entrou em Jerusalém e todo mundo glorificava, exaltava, engrandecia o seu nome, e alguém disse para ele: Senhor, mande que ele se cale. E Jesus falou: não posso fazer isso, porque se eles não clamar, as pedras clamarão. Então nós podemos viver, irmão, viver um relacionamento íntimo com os nossos, íntimo com Deus, íntimo com a nossa igreja, e assim nós vamos desfrutar de todas as bênçãos do Senhor. Eu quero aqui encerrar a minha participação, quero de púlpito aqui agradecer ao Moisés, presbítero Moisés, desculpa, nós temos esse hábito de... às vezes a gente tem esse hábito de falar as pessoas pelo nome, mas porque nós conhecemos há muitos anos e podemos entender como numa família, mas o nosso presbítero Moisés, nosso presbítero Ricardo, também nosso presbítero Diego, eles participaram de uma forma contundente para que isso pudesse acontecer. Nós queremos agradecer as pessoas que nos assistiram. Moisés falou que mais de 40 pessoas assistiram, isso para nós é uma alegria muito grande, nós ficamos felizes e queremos crer que Deus vai recompensar a cada um que esteve conosco aqui, não é mesmo? Nós queremos agradecer aos irmãos por essa participação conosco aqui. Uma pergunta para nós aqui, a nossa irmã Sueli Ramos, agradeço a sua participação. Ela pergunta da seguinte forma: o que fazer, ou por que será que mesmo dentro de um lar cristão, os pensamentos ou a corda não puxa para o mesmo lado? E como proceder? O que nós devemos fazer é o seguinte: nós devemos entender que, apesar da nossa igreja, nossa casa, nós sermos todos crentes, nem todos nós, às vezes, estamos com a mesma visão nesse momento. E o que acontece? Às vezes você quer orar e as pessoas: agora não é momento de orar. Vamos ler a Bíblia? Agora não é momento de ler a Bíblia. Vamos fazer isso agora. Mas nesse momento, o que nós devemos fazer? Nós devemos focar os nossos olhos na ação de Deus. Por quê? Porque se nós fizermos assim, o que acontece? A bênção de Deus vai fluir sobre a nossa vida. Nós podemos usar aqui um jargão popular, dizemos assim: termos aquele jogo de cintura, né? O mais forte poder convencer o mais fraco. É difícil demais. É difícil, eu sei como é difícil nós, como às vezes queremos fazer uma coisa e a pessoa às vezes naquele momento não quer fazer, mas nesse momento nós devemos focar no que a Bíblia fala, não é mesmo? Para que nós possamos ter aí a bênção do Senhor sobre a nossa vida, porque como eu falei para os irmãos, é difícil. Existe uma família perfeita? Claro que não. Perfeito só no céu, não é mesmo? Jesus não teve dificuldade, né? Seus irmãos, né? Tiago e João, que o acompanharam depois, só foi depois, não é mesmo? Não foi no momento. Talvez, será que Jesus não falava para os seus irmãos? Será que a vida que Jesus levava de oração não despertava os seus irmãos? Talvez, nesse momento, você está passando esse momento assim, não é mesmo? De colocar a sua fé em prática, para ver no futuro as bênçãos daquilo que você plantou.
A pergunta também da nossa irmã Aline é quase igual à pergunta da nossa irmã Sueli Ramos. O que acontece, irmão, é que nem todos nós estamos no mesmo espírito, não é mesmo? Vamos dizer dessa forma. Vamos dizer que você acorde um dia desejoso de orar. Hoje eu quero orar, hoje eu quero jejuar, hoje eu quero ficar cantando hino, mas tem alguém que fala, não, hoje não. Hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que fazer aquilo. E aí o que acontece? Aí há essa adversidade. E é nesse momento que nós devemos priorizar o que a Bíblia diz para nós, suportarmos a fraqueza do nosso irmão. O que o apóstolo Paulo fala? Que no período da sua vida, ele que foi um grande pastor, um plantador de igreja, no momento da sua vida ele estava sozinho. Ele fala, ninguém me assistiu, ninguém foi comigo. Existem momentos assim, que nós vamos passar por essa diversidade, por essa dificuldade, mas é nesse momento que nós devemos continuar batendo na tecla, continuar orando, continuar buscando, para quê? Para que o mesmo Espírito que está fazendo em você, possa fazer naqueles que às vezes estão despercebidos, porque às vezes nós estamos desapercebidos. Os irmãos querem ver uma coisa? Quando Jesus foi orar, lá na oração do Getsemane, Jesus tinha 12 discípulos, levou só 3, né? Levou só os 3. Eu acho que a intenção de Jesus é que quando ele estivesse orando, todos estivessem orando com ele, pelo menos aqueles 3. Aí Jesus se distanciou, orou, aí voltou, o que eles estavam fazendo? Dormindo. Jesus podia falar para eles, meus filhos, o que está acontecendo? Eu chamo vocês para vocês virem me ajudar a orar, eu vou orar, eu volto, vocês estão dormindo, desperta, vamos orar. Aí, né, vamos pensar, Jesus chamou aqueles 3 era mais espiritual, aqueles 3 com mais fé, aqueles 3 com mais convicção, com mais certeza. Aí Jesus levou aqueles 3, aí daqui a pouco Jesus vai lá, ora e volta de novo. O que eles estão fazendo? Dormindo. Mas isso desanimou Jesus? Não. Então, quando alguém estiver dormindo na sua casa, é o momento de você orar, é o momento de você dedicar a sua vida à oração, e chegar nele de vez em quando, tocar nele e falar, acorda, nós precisamos orar, nós precisamos buscar o Senhor, porque só assim vamos conseguir vencer. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Pastor Moacir. Mais uma vez eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor. Queremos agradecer ao nosso Senhor pela vida do nosso pastor Cláudio, que trouxe essa palavra maravilhosa para nós, ao nosso pastor Josafá, que deixa nós transmitirmos essa aula online, e aos nossos irmãos, como o nosso pastor já falou, o presbítero Moisés, Diego e o presbítero Ricardo, que estão fazendo essa transmissão ao vivo para a amada igreja. Quero agradecer ao nosso Senhor por essa palavra maravilhosa que o nosso pastor trouxe, cuja conclusão é que enfatiza a buscarmos em primeiro lugar o nosso Senhor. Nós vemos desde o início, na palavra de Deus, desde Gênesis, Moisés, Noé, não é? Ele buscou viver na presença do Senhor e salvou a sua família. Vemos Josué também priorizando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós temos que priorizar, colocar o Senhor sempre em primeiro lugar em nossas famílias. Temos também na nossa igreja, que Deus colocou no coração do nosso pastor Josafá, um tema que nós falamos todos os cultos, todo o final do culto, que faz analogia a essa lição, que está em Mateus 6,33, que fala: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Podemos até usar esse versículo como conclusão dessa palavra maravilhosa que o nosso pastor Cláudio trouxe.
Queremos agradecer ao nosso Senhor, a todos os irmãos que estão aí compartilhando conosco nas redes sociais. E domingo que vem nós estamos novamente online para todos os meus amados irmãos, amém? À noite também estaremos transmitindo o culto online, tá bom, meus amados irmãos? Nos ouça, tá bom? E que Deus abençoe a todos grandemente, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada uma família aqui representada, os ouvintes, como o nosso pastor falou, né? Estamos não só para Miriti, mas para o Rio, para todo o Brasil. Que Deus abençoe a cada família, um trimestre muito abençoado. Louvamos a Deus por essa revista maravilhosa que a Betel tem condicionado, né? Tem editado essas palavras maravilhosas através do Espírito Santo de Deus. Nesse momento vamos orar ao nosso Deus e nos despedirmos com a bênção do nosso Senhor. Amém? Oremos ao nosso Senhor. Pai querido, Deus de poder e bondade, te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esse momento grandioso, por mais esse trimestre vencido, por mais essa tão grande vitória que vem falando, Pai, sobre cada família. Aprendemos muito durante esse trimestre e vamos iniciar domingo que vem outra revista que vem falando sobre o livro de Salmo. O livro de Salmo também é algo maravilhoso, uma revista maravilhosa que já está em nossas mãos. E Salmo apresenta Jesus como nosso tudo em tudo. Que coisa maravilhosa, né? Está até combinando com a lição de hoje. Que Deus abençoe a todos, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. E nesse momento, recebam a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Que todos digam amém, né? Amém. De casa o pessoal responde amém, né? O culto hoje vai ser às 19 horas. Amém, meus amados irmãos? A paz do Senhor Jesus. Online, né? Online às 19 horas. A paz, agradecemos a todos que estão nos ouvindo e que Deus abençoe a Igreja de Cristo e possa ser mais que vencedora em nome de Jesus. Amém?